Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre centroide e momento de inércia. Tais conceitos são estudados geralmente nas disciplinas de física e têm extrema relevância dentro da área da engenharia. Esse conceito de momento de inércia e centroide é extremamente útil para quando você vai aplicar uma distribuição de força em um determinado corpo. Então qual que é a ideia desses conceitos aqui na disciplina de cálculo? Nós vamos utilizar a aplicação da integral definida para determinar o centroide, ou seja, o centro de gravidade de um corpo. Então nós vamos fazer uma introdução rápida sobre o que é o centroide e como determinar esse valor. E você vai entender que para determinar o valor de um centroide, quando eu tenho uma distribuição de massa contínua, eu vou precisar de uma integral definida para isso. Então você vai entender também a aplicação da integral definida dentro desses conceitos aí de momento e centroide. Então esses conceitos serão úteis em outras disciplinas do curso. Frequentemente a gente considera o quê? O peso, força-peso dos corpos como sendo cargas concentradas que atuam num único ponto. Então, ou seja, o exemplo mais comum, assim, mais simples da gente entender, pode ser, por exemplo, uma viga biapoiada, onde eu distribuo um determinado carregamento sobre essa viga. Então eu coloco aqui, olha, um carregamento distribuído com uma força de 10 kN por metro. 10 kN por metro. Eu quero entender o comportamento desse carregamento, ou seja, onde eu posso concentrar toda essa força atuante nessa viga. Então esse é o exemplo mais clássico possível. Você imaginar uma viga biapoiada com um carregamento distribuído. O centroide vai ser o ponto onde eu vou aplicar a distribuição dessas forças. Então veja, o peso próprio é distribuído e cada pequena proporção de matéria tem o seu próprio peso. Se aplicarmos a força concentrada num ponto especial, denominada baricentro, este ponto especial nós vamos chamá-lo de centroide ou centro de gravidade, CG do corpo. Então, como eu tenho a viga inteira ali e uma carga distribuída sobre a viga, eu vou calcular a posição onde eu vou ter as forças concentradas. Essa posição é o centroide. Uma viga biapoiada vai ser L sobre 2, ou seja, o comprimento da viga dividido por 2. Só que em alguns corpos vai ser mais complicado determinar esse valor. Então aqui, veja, eu peguei uma peça amorfa, qualquer, que é essa peça nesse contorno aqui, e eu quero determinar, então, o centroide dessa peça. Eu vou chamar aqui a uma distância x do eixo y e uma distância x do eixo y. Você pode fazer a integração para determinar o valor do centroide. Notem que a variação pode acontecer tanto no eixo das ordenadas quanto no eixo das abscissas. Indiferentemente, eu vou poder calcular tanto no eixo x quanto no eixo y, porque o resultado desse procedimento vai ser uma coordenada, um valor em x e um valor em y. Então vai ser uma localização, você vai marcar o ponto do centroide dessa peça. Então, memorizando aqui a peça, tem uma distância perpendicular no eixo x e uma distância perpendicular no eixo y. E eu quero encontrar esse centro de gravidade. A definição, para me determinar o centro de gravidade, são as coordenadas x barra e y barra. É bastante comum essa notação para centro de gravidade, x barra e y barra. Vai ser a integral x elemento pela integral do elemento de área, x posição elemento e a integral do elemento de área. Ou seja, vou fazer essa integral aqui do momento dividido pela integral da área total. XdA é conhecida como momento estático de primeira ordem, ou momento estático em relação à área do eixo y. Assim como a integral YdA vai ser dado como um momento estático em relação ao eixo x. Então, o momento de inércia, na verdade, é esse produto, x vezes a área, o momento estático ou momento geométrico da peça, da figura. É o multiplicar a distância pela área. Só que como aqui eu tenho uma distribuição contínua, eu não vou simplesmente pegar x vezes a. Eu vou pegar o elemento x vezes o elemento dA e vou fazer a integral desse valor. Por isso vem a aplicação da integral definida. E aí eu consigo determinar o centro de gravidade em relação ao eixo x e também em relação ao eixo y.
Vamos considerar aqui um retângulo para ficar fácil a visualização da ideia do centro de gravidade. Esse retângulo, ó, a gente pode escolher aí um elemento de área qualquer para o centroide. Na maioria dos exercícios utiliza o formato retangular como elemento de área. Por quê? Porque é mais fácil, né, eu fatiar. Ali eu tenho aquela peça lá toda amorfa e eu vou fatiar ela com um retângulo. Né, um retângulo. E aí, a partir dessa ideia desse retângulo, eu consigo integrar isso aqui no eixo X ou integrar no eixo Y para determinar o centroide da figura. Então, geralmente, a gente utiliza a ideia do retângulo para ficar mais visível. Então, esse retângulo aqui ele é composto por esses elementos. O dx, a altura e a distância do eixo Y. E o valor aqui que vai até B, que é o limite definido. Vamos lá. Eu quero determinar, então, para o eixo X. Então, para o eixo X, vou aplicar aquela integral do x elemento dA dividido por integral de dA. A integral do dA, basta lembrar que essa integral aqui é a área. É a área da figura. E essa integral aqui vai ser o momento. O momento estático, ou o momento geométrico. Então, aqui faz a identificação dos termos, o x vai ser a própria coordenada x, o dA vai ser y dx. Por que vai ser y dx o dA? Vai ser y, que é essa altura, que varia aqui, y, vezes esse elemento dx, que vai ser uma espessura, esse dx, uma espessura. Então, se eu tenho uma espessura e uma altura, caracteriza uma área, dA. Então, está aqui. A área vai ser y dx. Eu jogo a minha variável dependente em relação a x. Bom, aplico a integração nesses dois elementos. Então, veja aqui, a linha de baixo, eu vou ter x, que é o x elemento, o elemento dA, que eu vou substituir por YdA, porque caracteriza o infinitesimal de área, dividido por y dx. Por que por y dx? Porque é o elemento de área. Então, está aqui, ó. Essa integral vai ser y dx. Agora, basta eu resolver essa integral para obter o valor da coordenada x do centro de massa, do centro de gravidade. Então, aqui eu tenho o seguinte. O meu x pode variar de 0 até b. E o y? O y, o valor dele foi dado, ó, é h. Então, está dado aqui tudo em termos literários, em letras, mas poderia ser um número, esse valor de h, poderia ser 5 metros, 3 metros, 2 metros, não sei, qualquer valor numérico. Então, nós estamos definindo em função do h, que é a altura da peça aqui retangular. Realizando o procedimento de integração, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o valor do x dx, o h vai ser um número constante, sai fora da integração, então fica só a integral em x, que vai ser x² sobre 2 vezes o h, variando de 0 até b. Aqui, novamente, eu sei que meu x varia de 0 até b. O h é constante, sai fora da integração, então a integral de dx é o próprio x. É o próprio x que varia de 0 até b. Fazendo a substituição, quando eu colocar o elemento 0, tanto no limite superior quanto inferior, eu vou ter o valor de h, aqui embaixo, né, e 0. Então, eu vou ter b ao quadrado, dividido por 2, vezes 1 sobre b, copiando a primeira fração e invertendo a segunda fração. Né? Aí vai eliminar o caráter ali, vai eliminar o caráter de indeterminação matemática, porque eu tenho que trocar o numerador pelo denominador. E aí, simplificando os termos aqui, eu vou conseguir encontrar b sobre 2. b sobre 2. Essa posição significa o seguinte, que aqui na metade, em b sobre 2, eu tenho o valor da minha centro de gravidade em relação ao eixo x. Agora eu preciso saber qual é a altura que esse centro de gravidade vai chegar. Então, para saber a altura, eu preciso determinar o y barra agora. Eu determinei o x barra. Agora eu preciso determinar o y barra, ou seja, jogar para o eixo y para eu poder realizar o procedimento de integração. Vamos limpar aqui então. Para o eixo y, o procedimento é bem análogo.
eu vou definir aqui, ó, o elemento y, que vai ser a própria coordenada. A área agora eu vou escrever em função de x dy, então eu vou inverter o meu elemento de integração aqui, x dy, e vou reescrever as integrais. Então aqui o y vai variar agora de 0 até h, o x dy, só que esse x vai se tornar constante. Quem é o valor do x agora? B, é o comprimento b, que também poderia ser um número qualquer. Como o h era um número, o b também seria um número qualquer. Realiza o procedimento de integração. O b sai fora da integral, então fica y² sobre 2 vezes b, variando de 0 até h. Na integral do denominador, eu vou ter apenas b vezes dy. Sai fora da integral o b, fica apenas o y, variando de 0 até h. Novamente, copio a primeira e inverto a segunda, vou encontrar h² sobre 2 vezes 1 sobre h. Simplifico e encontro que o y barra é h sobre 2. H sobre 2. Então, eu determinei o valor aqui em h sobre 2 do centroide de gravidade em relação ao eixo y. Bom, então vamos marcar agora o centro de gravidade da figura, da peça. Então, pense que isso é uma peça, uma chapa retangular, e você quer encontrar o centro de gravidade. Você vai vir aqui agora e vai marcar o centro de gravidade. A altura aqui é h sobre 2. E essa distância aqui vai ser b sobre 2. E aqui você marcou o centro de gravidade da peça. Então, esse é o centro de gravidade da figura. Você realizando os procedimentos aplicando a integral definida, você consegue calcular tanto o eixo x quanto do eixo y. Esse é o seu objetivo, marcar essa coordenada. Podemos entender também que isso funciona para qualquer forma. Aqui vamos pegar um semicírculo. Então, eu tenho a peça dada aqui, ó, um semicírculo de raio 2, né, então delimitado aqui pela figura. Aqui eu tenho a função do círculo. Eu quero encontrar o centro de gravidade dessa peça. Bom, primeiro eu vou encontrar a área. A área total de um semicírculo vai ser πr² dividido por 2. Então, πr, a área da circunferência, πr² sobre 2 é a metade da circunferência. Então, aqui o x barra vezes a área tem que ser igual à integral do momento. Depois eu vou passar apenas dividindo a área aqui. Para realizar essa integração aqui, eu preciso aplicar uma substituição de variável. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que todas aquelas regras de substituição de variável, integração por partes, substituição de variável trigonométrica, eu posso utilizar nas integrais. Aqui para determinar o centroide. Então, para calcular o centroide, é uma fórmula pronta. Porém, quando eu tenho uma função específica, quando eu substituo aqui, dentro da fórmula do centroide, olha, eu encontro uma integral que eu vou ter que usar uma substituição de variável, o du. Então, eu fiz a substituição ali, ó, menos 2x dx, porque eu chamei o u de 4 menos x². Tomei a derivada, menos 2x dx. Então, aparece esse x dx aqui, porque o meu dx vai ser aqui, ó, du sobre 2 dx. Passa multiplicando o x para lá, fica du sobre 2. Então, olha, resolvendo a integral, ficou u sobre 2, du sobre dx, simplificou, ficou du sobre 2 elevado a meio, que é igual a 3 meios dividido por 3 meios vezes meio. Aplicando a simplificação, eu vou ter u elevado a 3 meios dividido por 3, variando de menos 2 até 2. Volto à variável original, aqui é o u, né? O u, que eu tinha definido no slide anterior. E aí eu substituo os valores do limite de menos 2 até 2 e encontro o resultado, que é 0. Então, no eixo x, o centroide deu 0, ou seja, está sobre o eixo ordenado, como era esperado pelo próprio desenho da figura. Como a figura é simétrica, então, os dois lados têm a mesma proporção, logo o eixo x está passando no centro ali do semicírculo. Aplicando a mesma ideia agora para o eixo y, eu vou encontrar aqui meio, 4 menos x², meio, 4x menos x² sobre 3. Faço a integração, vai dar x². Faço a integração do x², vai dar o x³ sobre 3. Substituo o limite inferior, limite superior. Realizo os procedimentos de cálculo e chego aqui no 16 sobre 3. 16 sobre 3, passo agora dividindo ali pelo valor da área, eu encontro
16 sobre 6π, que é a mesma coisa que 0,84. Então, no eixo Y, deu 0,84 e no eixo X deu 0. Então, eu consegui encontrar as coordenadas do centro de gravidade daquele semicírculo específico ali. Outra coisa que vale sempre ressaltar é essa ideia de simetria. Como eu tenho o eixo X aqui e o eixo Y, o meu semicírculo fazia isso aqui. Ou seja, essa parte é igual a essa parte. Logo, o eixo X vai ter que estar em sintonia 0. Ele não vai poder estar em partes diferentes de 0. Por quê? Porque esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedaço aqui. Então, o X vai estar na metade da figura, na metade da peça. Então, imagina uma peça em formato parabólico, o centro de gravidade, no caso do X, pela simetria, vai estar no meio. Já o Y não, ele está a uma altura aqui de 0,84 metros ou centímetros na escala em que a peça foi desenhada. Bom, peço que vocês resolvam os exercícios da apostila, assim como também os exercícios resolvidos que foram propostos lá pelo professor. Isso vai ajudar você a entender melhor o conceito de centroide e como determinar as coordenadas do centro de gravidade de uma peça, aplicando a integral definida. Então, até a próxima.